Então, meus caros, aqui estamos de volta, desenvolvendo o segundo bloco da jornada de hoje. Para quem está sintonizando agora a vibe mundial, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina. E resolvi me dedicar às doenças do nosso esqueleto, do nosso sistema músculo-esquelético. Doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem o nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso, né? E o nosso esqueleto é o nosso cartão de visitas, é a nossa presença, é o eu cheguei, olha eu aqui, né? Entende? Então, nosso esqueleto, né, é fantástico, maravilhoso, né? Além disso, ele permite a nossa movimentação, o nosso equilíbrio, né? E os nossos gestos, né? Eu estou aqui falando com vocês e estou gesticulando, né? É normal, parece que dá uma força maior às palavras, né? Quando você gesticula. E todo mundo gesticula, né? E é uma coisa instintiva, né? Você não está pensando no gesto, não. O gesto vai fluindo junto com as palavras, né? Não é isso? Muito bem. Eu cuido disso, cuido do esqueleto, cuido para tirar esses pacientes dessa cruel jornada de mais dores e mais incapacidade física e colocar numa jornada mais agradável, de menos dor ou nenhuma dor e melhor desempenho físico. Para isto, meus caros, eu uso a magia da ciência médica, a magia da fisioterapia, a magia dos tratamentos alternativos de postura e equilíbrio, Pilates, RPG, Hummer, Rolfing. Entende? Eu uso a magia do colágeno injetável, não do colágeno via oral. Entende? O colágeno via oral tem um desempenho terapêutico muito pobre, mas o colágeno injetável tem um desempenho terapêutico muito bom em doses muito menores. É o que nós fazemos em nossas clínicas. Eu diria assim, o colágeno, falar que o colágeno é um medicamento ou um remédio é uma ofensa. O colágeno é antes um suplemento, né? Eu, quando era garoto, a minha avó me obrigava a tomar sopa de pés de frango. Sopa de pé de frango parece uma colinha, né? Uma cola, é o colágeno. A minha avó não sabia que era colágeno aquilo, mas ela dizia, isso é muito bom para a saúde, toma sopa de pé de frango. Entenderam? E era obrigado a tomar. Entende? Aquilo era colágeno, era um suplemento, entenderam? Então, assim, o colágeno foi um avanço na ciência médica, um grande avanço. A ciência médica, meus caros, ela não escapa aos modismos, né? Ela não escapa aos modismos. Até pouco tempo, né, era condroitina e glicosamina, os componentes das cartilagens, né? Ficaram muito em moda isso. Agora estão um pouco mais calmas na moda. A condroitina, a glicosamina e o ácido hialurônico, esse negócio todo. Entende? Mas o colágeno está no auge na ciência médica e na ortopedia principalmente, na reumatologia também. Entende? O colágeno está na moda. E vejam vocês o que eu vou dizer. E não vão sair de moda, não. Entende? Porque dão um resultado muito bom em termos. Porque assim, o nosso esqueleto, quando doente, ele manifesta-se por dois sintomas importantíssimos, que são dor ou dores e incapacidade física. Certo? E como acontecem essas dores? Essas dores têm origem em músculos e tendões. Por exemplo, fibromialgia. Aquelas dores terríveis nas costas, aquela queimação, entende? Aquilo é músculo-tendão. Túnel do carpo é músculo, tendão e raiz nervosa. Entende?
E, meus caros, articulações. O joelho é uma articulação por excelência. Quadril é uma articulação por excelência. Entendeu? As nossas articulações são os sistemas que permitem movimentos. Né? Por que nós movimentamos nossas pernas? Porque o joelho dobra, o joelho estica, ele flete, ele estende, porque o quadril roda, entende? O quadril também flete, estende, abre, abduz, né? Ou aduz, faz adução para dentro, ele faz extensão para trás. Os tornozelos. Tornozelo é uma pinça, né? De flexo e extensão também, movimentos. Entende? Então, nossas articulações são sistemas que permitem movimento. Todo movimento, meus caros, gera atrito. Todo atrito produz desgastes. Então, vejam vocês. Uma criança movimenta uma articulação, um joelho. Pensa que não desgasta? Desgasta. E a criança, né, ela não para quieta. Faz fisioterapia o dia inteiro. E desgasta. Só que a velocidade de formação da cartilagem é maior que o desgaste. Então, mesmo que na criança desgasta um pouco a articulação, a natureza refaz aquilo com toda a força. Perfeito. Num atleta jovem, há um equilíbrio entre o desgaste da articulação, né, um maratonista, né, por exemplo, ele desgasta o joelho, desgasta o quadril, desgasta as articulações, entende? Mas a natureza refaz. Então, há um equilíbrio entre o que ganha de cartilagem e o que perde de cartilagem. Então, isso passa despercebido, entende? Quando não dói, não acontece nada, nós ignoramos o nosso sistema, os nossos sistemas, entende? Entenderam? Mas, com o avançar da idade, vejam vocês, o desgaste da cartilagem, há um ressecamento da articulação. Toda articulação, meus caros, ela é lubrificada por um líquido chamado... Chamam de líquido, mas na verdade é quase uma gelatina. Entenderam? Chama líquido sinovial. A membrana que envolve as articulações são seladas, fechadas, lacradas, com uma membrana em volta, chamada sinóvia. Essa sinóvia, essa membrana, produz um líquido chamado líquido sinovial. Ele tem duas funções primordiais. Primeiro, ele é o líquido nutridor da cartilagem. Cartilagem não tem sangue. É uma das poucas coisas no nosso corpo que não tem sangue. Cartilagem não tem sangue. Mas as células cartilaginosas são alimentadas, são vitalizadas pelo líquido sinovial. Com o avançar da idade, o líquido sinovial diminui. Diminuindo esse líquido sinovial, que ele tem um efeito também grande lubrificante, né? É muito fácil. O teu carro, as rodas do seu carro, elas rodam e tem um sistema que lubrifica o movimento das rodas. O câmbio, né? Agora os câmbios estão saindo de moda, é tudo dramático, mas há uma grande engrenagem, é um jogo imenso de engrenagens, o câmbio, que trabalham num banho de óleo, né? O óleo do câmbio. Os carros trabalham com o óleo do câmbio, entende? É um reservatório. O motor do carro tem o óleo do motor e tem que trocar de vez em quando, porque queima, diminui a sua viscosidade. Então as articulações têm esse líquido sinovial. Com o avançar da idade, isso diminui o líquido, aumenta o atrito. Então agora, com a idade avançada, o que acontece? A velocidade de desgaste é maior que a velocidade de produção da cartilagem. E isso causa dor. Às vezes tem ruídos, tem barulhos, tem estalos
nas articulações, entende? E, por exemplo, sempre eu dou exemplo de joelho, né? Os joelhos, imagine você, joelho em duas metades. Uma metade de fora e uma metade de um joelho que olha para o outro joelho. Interna, medial. E uma metade lateral. Quando gasta muito essa metade lateral, a perna se deforma em X. E quando se desgasta muito mais a metade interna do joelho, as pernas se deformam em arco. Perna de cowboy, perna em arco, que é o genu varum. Entenderam? Então, nós temos dores que decorrem de tendões e músculos, como túnel do carpo e fibromialgia, e temos dores que decorrem de processos articulares. Claro que, meus caros, nos traumatismos também causam dor. Traumatismo agudo de joelho. Vocês veem numa disputa esportiva, toda hora um atleta machuca o joelho. Felizmente, tem um médico lá para socorrer o atleta naquele momento, não é? Os clubes esportivos têm um médico de plantão ali para atender os esportistas na emergência, entenderam? Isso é o certo, entenderam? Então, depois nós temos uma terceira fonte de dor do nosso esqueleto, que são as radiculites, as dores das raízes nervosas. Então, a célula neuronal nervosa, o neurônio, né, ele tem prolongamentos, que são feixes de filetes nervosos. Os prolongamentos formam raízes nervosas. O nosso corpo todo é inundado por raízes nervosas. Quando a irritação de uma raiz dessa dá dor, é o que se chama nevralgia ou neuralgia. Entende? Essa dor é muito forte. Entende? Quando você tem uma dor de dente, em geral é uma nevralgia. Só que no dente é por uma cárie dentária, um processo infeccioso da raiz. Entende? Isso dá uma nevralgia. Todo mundo que já teve dor de dente sabe como é terrível uma nevralgia. Existe um quadro chamado nevralgia do trigêmeo, que é um nervo, né, cranial, o trigêmeo. Né? E quando dá uma nevralgia do trigêmeo, dá uma dor terrível na face ou na hemifácie. Entende? Então a nevralgia é também uma manifestação de sofrimento do esqueleto. Em geral, as nevralgias que eu mais atendo são nevralgias por compressão. E a origem dessas compressões no esqueleto são devidas a processos de deformidade. Esse é o diagnóstico mais frequente que nós temos em nossa clínica, em nossas clínicas. Deformidades musculoesqueléticas. Entenderam? As deformidades, muitas vezes, não causam doenças às raízes nervosas, mas esmagam as raízes nervosas. E isso é um processo que causa dores muito fortes. Né? Nevralgias são dores muito fortes. É aquela dor que o doente quer se livrar dela correndo. A dor ciática que nós atendemos é o quadro clínico mais frequente em nossa clínica. É a dor lombar que se irradia às pernas, ou a uma perna só. Entende? Mas é variável. Chega um paciente e diz, tem uma dor lombar muito forte que se irradia na perna direita. O outro que entra diz, tem uma dor lombar muito forte, se irradia na perna esquerda. Entenderam? Muitas vezes vem um paciente, eu tiro um raio-x de bacia, eu falo, olha, um quadril está doente, todo gasto, e o osso está normal do outro quadril. E não nasceram no mesmo dia? Os dois quadris não nasceram no mesmo dia? Por que gastou mais um e não gastou o outro? Entenderam? Entendeu?
Então, meus caros, é o seguinte: nosso esqueleto tem uma bioengenharia. Tem uma bioengenharia no esqueleto. Entende? Então, nós temos que estar no prumo. Entende? Se você está no prumo perfeito, entende? A tua marcha é muito mais agradável. O teu equilíbrio é perfeito. Você não tem tontura, você não tem labirintite, você não tem vertigens. Entende? Porque teu esqueleto é perfeito. O labirinto está trabalhando com o aspecto mais importante do labirinto, que é o equilíbrio perfeito do teu esqueleto. Quando esse equilíbrio sai do prumo, dá muitos problemas de equilíbrio. Porque os pacientes às vezes apelam para a bengala? Porque o esqueleto está caindo para um lado. Isso, meus caros, é uma deformidade que, em geral, é adquirida. Entende? Existe, por exemplo, escoliose, desvio da coluna. Eu mesmo atendi uma menina de 11 anos, há pouco tempo, com escoliose brava. Entende? É uma deformidade importante. Toda deformidade, ou melhor, quase toda deformidade dá dor. Mas, nessa criança de 11 anos, não estava causando dor. Mas está causando uma grave deformidade estética. Né? Os ombros desnivelam, a bacia desnivela, né? O tronco fica desnivelado, uma metade diferente da outra. É terrível, principalmente nas meninas, né? As meninas que na fase de adolescentes, né? Elas querem ser atraentes, bonitas, né? Imagina uma menina adolescente com essa deformidade. Eu tenho muitas pacientes adolescentes com escoliose que deixam o cabelo crescer abaixo da linha da cintura para esconder a deformidade do tronco pelas costas. Entendeu? É disso que nós cuidamos. Em termos de deformidade, eu tenho que falar o seguinte. Às vezes a deformidade é muito grande e a dor é muito pequena. Ou até não dói, como nas escolioses idiopáticas dos adolescentes. E às vezes a deformidade é pequena e dói muito. Dói muito. Entenderam? Existe um quadro clínico, meus caros, chamado instabilidade vertebral. Ou seja, é aquele jogo que tem a coluna. Entende? A musculatura flácida, né? Nós somos sentadores crônicos. O que isso faz? Faz um abdômen muito flácido. Então a coluna lombar fica jogando muito. Entende? E quando a coluna lombar está bem alinhada, é o céu. Quando ela desalinha, é o inferno. É o inferno. É uma dor terrível lombar. E é uma dor, às vezes, ciática, que irradia na perna, por instabilidade lombar, vertebral, lombar. Entenderam? Então, os exercícios abdominais, nesse momento, são um santo remédio. Entende? Em nossa clínica, os pacientes todos passam por um processo fisioterápico de movimentação de todas as nossas articulações. E depois passam por um processo fisioterápico de fortalecimento das musculaturas. Depois passam por um processo fisioterápico de alinhamento do tronco. Entende? E depois passam por um processo fisioterápico de alongamentos. Alongamentos. Entende? E o colágeno ajuda em todos esses processos. Então, fisioterapia é muito bom. Colágeno injetável é muito bom. Ginástica é muito bom. Tudo isso junto, meus caros, fazem alegria do doente que frequenta a nossa clínica. Entende? Fazem alegria. Então, eu recebo o desafio em minha clínica de não poder usar analgésico, embora todos eles quase tenham dores. Eu recebo o desafio na minha clínica de não poder dar relaxante muscular. Eu recebo o desafio em minha clínica de não poder receitar anti-inflamatório. Por quê? Porque eles já passaram por tudo isso e me dizem que não funciona. Eu não posso usar tramal, não posso usar opiáceos, não posso usar morfina. Muitos deles já tomaram tudo isso e nem isso resolve. Entenderam?
Então, por conta disso, eu tenho que fazer o tratamento mais adequado e o mais natural possível, sem cirurgia. Eu sou cirurgião, mas eu quero tratar sempre sem cirurgia. Toda cirurgia, meus caros, queiram ou não, entende? E tem um risco anestésico e tem um risco cirúrgico, entende? E quando o paciente pergunta, mas é arriscada a cirurgia? Eu falo, cirurgia é a mesma coisa que andar de avião. Você compra uma passagem para andar de avião. De vez em quando um avião cai. Entendeu? Se você estiver lá dentro, entende? Cirurgia é a mesma coisa. Hoje a medicina está muito avançada. Os processos cirúrgicos são maravilhosos. Entende? E hoje as cirurgias de medicina estão muito divididas. Tem o cirurgião de mão, tem o cirurgião de pescoço, tem o cirurgião de fígado, tem o cirurgião de aparelho digestivo, tem o cirurgião de coração, entende? Então, hoje as especialidades são muito grandes. Tem uma brincadeira, né, que nós fazemos na ortopedia, que diz, um dia vai ter o cirurgião da mão direita e o cirurgião da mão esquerda. Tanto que as especialidades estão avançando, né? Entendeu? Mas eu estou vendo aqui, meus caros, pelo cronômetro, que a segunda metade da jornada de hoje está terminando. Eu faço essas jornadas com vocês como um verdadeiro bate-papo, esclarecedor. E é de utilidade pública, né? Eu exalto saúde aqui, entende? Prevenção de doenças, entende? É o que eu mais faço. Eu recebo sempre muitas perguntas. E quando as perguntas são muito frequentes, eu venho aqui na Vai Mundial e faço uma jornada. E às vezes eu repito muito, porque chegam perguntas de novo, as mesmas perguntas. Peço perdão aos doentes, ou aos pacientes, ou meus ouvintes, que seguem sempre as minhas jornadas, que às vezes eles veem repetição de coisas que eu já falei, entendeu? Mas às vezes é importante repetir. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho 2 clínicas médicas em São Paulo. Uma na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, perto do Hospital Albert Einstein e do Estádio Morumbi. Outra na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano e não longe do Estádio do Pacaembu. Telefones comuns de minhas clínicas, 11, Código de São Paulo, 3661-4243. Celular de minhas clínicas e o WhatsApp, 119-7082-8015. Telefone das emergências, é uma clínica de dor, quem tem dor tem pressa. Emergências, 119-3014-8888. Para me despedir de vocês, vou repetir o mesmo chavão, que eu repito sempre. Ter sucesso não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. Para ser muito feliz, você precisa ter muita saúde. Sendo muito feliz, com muita saúde, você vai atrair muito dinheiro para a sua vida. Entende? Sejam muito felizes. Até a próxima. Obrigado.